Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Transporte público. Aprovado o projeto que altera cálculo da tarifa de lotações na capital. Aprovação em plenário. Proposta regulamenta modalidade itinerante para venda de livros e brechós. E ainda, exposição no Legislativo retrata a trajetória de Alberto Bins. Estas e outras informações você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Aqui em Porto Alegre, a Câmara Municipal aprovou a alteração no cálculo da tarifa de lotação. A partir da aprovação de uma emenda, o projeto estabelece que o serviço de transporte por lotação tenha um valor mínimo de 40% superior em relação ao preço da tarifa praticada pelos ônibus da capital gaúcha. De autoria da Prefeitura, o projeto de lei foi aprovado de forma simbólica pelos vereadores. Atualmente, o reajuste da tarifa da lotação varia de 40% a 50% a mais em relação aos ônibus. Com a emenda apresentada pelo líder do governo, obrigatoriamente, o valor parte de 40% sem teto máximo. Na verdade, nós tínhamos um projeto inicial que era 1,2 da tarifa do ônibus, né? Como a prefeitura manteve a tarifa antiga do ônibus, né? Porque tinha uma expectativa do ônibus de Porto Alegre para R$ 6,25, algo nesse termo. Então, como manteve a tarifa, então nós achamos por bem passar para 1,4 da tarifa atual do ônibus em Porto Alegre. O projeto ainda estabelece que o reajuste das lotações seja anual, junto com o reajuste da passagem de ônibus. Caberá à entidade representativa do serviço avaliar a alteração tarifária. O líder da oposição, o vereador Aldacir Oliboni, explicou por que votou a favor do projeto de lei. A lotação ela tinha uma simpatia pública muito interessante, porque ela, em tese, não explorava, vamos dizer assim, o usuário. Ela tinha um valor considerável, mais segurança, né? Todos com ar-condicionado, na grande maioria, e eu diria um maior cuidado. Então ela me parece assim um transporte adequado para a grande capital. Então por isso que nós achamos interessante atender, inclusive, o pedido da associação, né? Das lotações aqui, dos permissionários, e podemos assim trazer a simpatia com eles de que é importante eles voltarem a exercer e colocar todos os efetivos transitando na cidade. Na sessão desta quarta-feira, o plenário também aprovou o programa Farmácia Viva. O objetivo do projeto é tornar o município uma referência no uso de plantas medicinais. A proposta é do vereador Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores. De acordo com a matéria aprovada pelos parlamentares, o programa será implantado por etapas que contemplem as oficinas de orientação técnica, preparação, cultivo, armazenamento e distribuição de plantas medicinais e fitoterápicos. Segundo o autor do projeto, a intenção do programa Farmácia Viva é que Porto Alegre se torne referência no uso especializado de plantas medicinais como estratégia de saúde. Se produziria no horto, né, no nosso CAD, e seria distribuído então para toda a rede de saúde pública do nosso município. Então tem todo um projeto de treinamento dos médicos, de uma lógica de também inclusive oferecer cursos da produção dessas ervas que são medicinais e que custam muito menos para o município e que substituem remédios alopáticos. Então era uma demanda inclusive da Secretaria Municipal da Saúde que nós fizemos aqui uma composição junto à Câmara Municipal e conseguimos essa aprovação. Uma outra proposta do Legislativo, que também foi aprovada na sessão de quarta-feira, regulamenta uma modalidade itinerante do comércio de livros e brechós aqui na capital gaúcha. O projeto é do vereador José Freitas, do Republicanos. A matéria aprovada pelos parlamentares inclui na lei que trata sobre o comércio ambulante um artigo que permite e regulamenta a venda de livros de modo itinerante por meio de veículos automotores. O projeto ainda teve uma emenda aprovada de autoria dos vereadores José Freitas e Alvoni Medina, ambos do Republicanos. O texto inclui dentro das atividades itinerantes permitidas a venda de roupas usadas realizada pelas brecholeiras. De acordo com o proponente, além de organizar o comércio itinerante, o projeto irá fomentar a atividade empreendedora de pequenos comerciantes em Porto Alegre. Com o advento da pandemia, muitos setores foi prejudicado.
e um deles é as livrarias. Então, a ideia é que as livrarias se tornem, aquelas que quiserem, itinerantes. Isso já está acontecendo em Porto Alegre, já tem livrarias que já estão indo até o cliente. Então, com isso, aqueles que quiserem, todos os livreiros, eles poderão adaptar uma caminhonete, e isso com a prefeitura regularizando e dizendo aonde eles podem vender. Ainda na última sessão, os parlamentares aprovaram 2 moções, uma de repúdio e outra de solidariedade. Também teve o voto favorável da maioria dos vereadores, um projeto de decreto que foi encaminhado pela Comissão de Finanças, responsável pela aprovação das contas do município no exercício de 2018. Mais detalhes você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A sessão de quarta-feira também foi marcada pela reunião conjunta das comissões. Como de costume, a medida busca agilizar a tramitação de projetos no Legislativo Municipal. Ao todo, 17 projetos de lei foram aprovados pelas comissões permanentes para ingressarem na ordem do dia para a votação dos parlamentares. Um dos projetos que rendeu polêmica em plenário é do governo municipal. A proposta busca a isenção do pagamento do IPTU da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho. De acordo com o vice-líder da oposição, a iniciativa é inconstitucional. Via de regra, nós temos que examinar com muita cautela qualquer isenção. Nesse caso específico, para a Fraport, uma multinacional europeia gigantesca, dona de vários aeroportos do mundo, a isenção não tem o menor sentido. Nem estava prevista lá na concessão federal quando ela ganhou. Então, na licitação, aqui no município, ela deixa de pagar 63 milhões de reais já atrasados de IPTU e também deixa de pagar a multa de 8 milhões e tanto. Depois, não tem dinheiro no município para saúde, para educação, para segurança, para moradia popular. Falta tudo aqui. Relator do projeto na CCJ, o vereador Felipe Camozato explicou que a isenção é apenas para a pista do aeroporto. As demais áreas terão a cobrança de IPTU. Uma pista aeroportuária, ela não é um imóvel comercializável no mercado imobiliário, portanto, ela não tem viabilidade de fazer sequer o cálculo de valor venal desse imóvel, tal qual uma pista de rodovia. Aquelas áreas que devem ser tributadas são as áreas economicamente utilizáveis, né? E aí não é a pista do aeroporto onde tudo acontece, mas sim o terminal aeroportuário. As lojas que lá estão, os terminais de check-in, todas as facilidades, estacionamento e etc. E essas estarão sim sendo tributadas. Não há isenção para todas as áreas que são economicamente ativas. O projeto foi aprovado pelas comissões e já está apto para ser votado em plenário. As demais propostas você pode acompanhar no site do Legislativo. E as sessões solenes também foram destaque nesta semana no Legislativo da capital gaúcha. Nesta quinta-feira, a jornalista e professora universitária Sandra de Fátima Batista de Deus recebeu o título de cidadã de Porto Alegre. A homenagem foi proposta pela vereadora Daiana Santos, do PCdoB. Já na terça-feira, o título de cidadã de Porto Alegre foi concedido à delegada de polícia Cristiane Machado Pires Ramos. A distinção foi encaminhada pelo vereador Alvoni Medina, do Republicanos. E segue até o dia 30 de junho, na Câmara Municipal, a exposição que conta a trajetória de Alberto Bins, um dos mais importantes personagens da história política de Porto Alegre. A exposição Alberto Bins, o melense brasileiro, traz uma série de banners que rememoram a trajetória daquele que foi o primeiro prefeito da capital, cargo antes chamado de intendente. Empresário do ramo siderúrgico, comerciante e produtor rural, Bins ingressou na política em 1908, ao ser eleito para o Conselho Municipal. Foi deputado estadual e assumiu o executivo da capital em 1928, após a morte de Otávio Rocha, ficando na função até 1937. Durante sua gestão, promoveu uma grande expansão urbana e inaugurou obras como a usina do gasômetro e o Parque Farroupilha. A exposição está localizada na Galeria Clébio Soria, no andar térreo da Câmara Municipal. A visitação é gratuita entre 9 da manhã e 6 horas da tarde.
O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!